em cada organização existem os ativos organizacionais, né? Que são documentos, equipamentos, pessoas, sistemas, e dentro desses ativos circulam e tem o fluxo de dados pessoais. Então, para entender o que é que circula e como esse processo se dá dentro de cada ativo, na organização, nós precisamos mapeá-lo. E, para tanto, esse tipo de instrumento dentro da LGPD se nomeou por Data Map. Então, o Data Map é uma etapa muito importante dentro do projeto de adequação da organização em relação à LGPD. Então, quando se está fazendo um mapeamento, um data map de dados de uma organização onde trabalha com dados sensíveis, por exemplo, de um hospital, nós precisamos ter a cautela de que esse detalhamento ele tem que ser muito minucioso e muitas vezes até acompanhado já de um relatório de impacto, para que ao término você já possa registrar e, ser necessário, tomar algumas medidas técnicas ou administrativas em relação a partir, né, do mapeamento. Então, o Data Map irá documentar todas as bases legais, isso é importante dizer, né, identificar quais os princípios você utiliza, qual é a base legal que está prevista no artigo 7º da lei da LGPD e o artigo 6º que trata dos princípios. Então, o Data Map vai ajudar você a fazer todo esse percurso dos seus dados pessoais, ou seja, como você coleta, quem coleta, né, qual é o propósito, qual é a finalidade, como você guarda esses dados, quais são as medidas de mitigação de riscos você vai adotar. Então, o Data Map é um raio-x de documentação, de processamento de todos os seus ativos organizacionais. E aí, né, podemos considerar que ele já é uma parte desse inventário do que a gente chama de dados. Quando você não conhece a organização ou você conhece pouco o seu negócio, a sua organização, é interessante talvez fazer um pré-diagnóstico, uma preparação anterior ao diagnóstico, ao Data Map, né? Então você faz o quê? Um checklist, por exemplo, e aí você levanta, vai em cada setor, verifica, né, como é que está o processamento de dados, quem são as pessoas que trabalham nesse setor, você já começa a identificar se tem riscos aparentes, quais são os gaps que você tem dentro desse setor. Então, vamos dizer, um raio-x de cada setor, para que ao final o todo vire um mapeamento detalhado, né, desse processo de dados. Então, esses modelos do governo federal, já existe um site, lá ele também traz um índice de adequação, por exemplo, dizendo qual é o seu nível de maturidade à privacidade, se você tem muitos riscos, que se você tem pouca aderência, né, à questão da lei. Então, tem lá todo esse levantamento que você já pode começar a fazer da organização. Então, é um processo extremamente detalhado, né? É processual, né? Por isso que a gente tem que entender que a LGPD ela é interdisciplinar, né? Porque ela perpassa por várias instituições, ela é transversal porque ela precisa, né, atravessar todos os setores da organização, e ela precisa de uma equipe multidisciplinar para conduzir esse processo de implementação. Então, não é uma lei que apenas uma área ou outra vai dar conta. Então, precisa de ser um processo multidisciplinar para entender, né, todos os setores da organização.